A live de hoje é sobre intercâmbio. Nós vamos falar com a Luísa, do Volta ao Mundo, e ela vai contar um pouco dos perrengues que ela passou no intercâmbio, como que foi a jornada dela até iniciar o intercâmbio. Então, aproveita, já chama sua amiga, seu amigo, convida o pai, mãe, os amigos, convida todo mundo para poder entrar na live, que a gente já vai começar o bate-papo com a Luísa. E aí? Ei, Luísa! Tudo bem? Jóia? Muito bom estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos aí, gente. Quando eu conheci a Luísa, eu gostei muito da história dela, porque até eu sempre tive vontade, né, de fazer um intercâmbio. Desculpa. Tudo bem. Luísa, dá um minuto. Fica à vontade. Tá bom. Vamos esperar, né, gente? Um pouquinho aí, esperar o pessoal entrar. Vou conduzindo, vou contar como vou contar então, enquanto a Lisa ele volta. Bem, muito prazer. Eu cuido da página do Volta ao Mundo já faz mais ou menos uns 10 meses. Quase uns 10 meses. E eu fiz intercâmbio, eu fui para Carolina do Norte, fiz work and travel por 3 meses e meio. Trabalhei como lift operator, que é basicamente aquele teleférico que leva a galera para esquiar. E fiquei lá vivendo essa experiência mágica e surreal aos meus 18 anos. Nossa. E, assim, aos meus 18 anos eu tenho 19, tá, gente? Não sou tão mais velha do que isso, não. Mas eu era bem novinha quando eu comecei e quando eu decidi ir. E foi uma experiência muito única na minha vida, foi muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso. E foi por isso que eu criei o Volta ao Mundo. Foi por isso que eu consegui conhecer a Comparar Seguros de Viagem. E a gente se uniu aí nessa parceria maravilhosa. E eu consegui viver essa experiência, assim, que era um sonho pra mim desde que eu era muito novinha. Eu quis fazer intercâmbio, eu acho que eu tinha meus 10, 11 anos, eu já sabia que eu tinha esse sonho dentro de mim. E realizei muito jovem, o que foi muito especial. Então é isso, agora que a Alice voltou. Gente, ao vivo é isso mesmo. Ao vivo acontece de tudo. Desculpa. Vambora. Lu, quando eu conversei com você a primeira vez, que me chamou muita atenção, eu acho que esse sonho do intercâmbio é o sonho da maioria das pessoas, né? Sim. E todo mundo às vezes complica muito de, nossa, será que é muito caro? Vou ter que estudar quantos anos, né, para poder fazer um intercâmbio? E quando você me contou a sua história, eu falei, gente, sério? Porque eu imaginava que fosse tão difícil. Então me conta quantos meses você se preparou? Em que escola você estudou? Como que foi essa preparação para fazer seu intercâmbio? Para tirar esse mito que às vezes intercâmbio é muito complicado, você tem que se preparar muitos anos ou é muito caro. Então, gente, eu fico até um pouco assim, feliz em poder dividir essa parte, porque eu falo muito sobre intercâmbio e a minha meta é mostrar para todo mundo que o intercâmbio é muito mais simples do que parece ser. É muito mais possível do que parece ser. E é para todo mundo sim, sabe? Você não precisa viver 1000 anos esperando uma coisa, querendo que aconteça. Dá para fazer acontecer. É muito possível. Eu comecei o intercâmbio com 3 meses. Parece loucura. Foi loucura. Mas com 3 meses eu estava lá nos Estados Unidos. Eu comecei a me preparar em setembro, acho que foi. E no inicinho de dezembro, no dia 2 de dezembro, eu já estava lá nos Estados Unidos. Então foi muito rápido. Meu processo de escolha assim, beleza, eu vou fazer o intercâmbio, vou fazer o work and travel, e de fechar com a agência que eu ia contratar foi de 5 dias. Na segunda eu olhei com eles, na sexta eu fechei. Foi uma loucura. É uma mulher decidida, né? Assim, a do sonho, da vantagem. Eu comecei a olhar, já estava muito no final do ano. Eu já estava em setembro. É claro, gente, que assim, eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu não recomendo que vocês olhem o intercâmbio só com 3 meses de antecedência, porque eu acredito que eu perdi muitas coisas nesse processo. Eu podia ter escolhido com mais paciência qual era o intercâmbio que eu ia fazer.
Eu podia ter escolhido entre vários destinos e empresas, mas eu já não tinha mais essa opção. Porque quando eu olhei em setembro, várias empresas já tinham fechado a equipe, né, de intercambistas que ia viajar. Já não tinham vagas tão fáceis mais, tão acessíveis mais e para qualquer lugar, entendeu? Então, assim, foi possível, tá? Se você quiser agora começar a olhar seu intercâmbio, eu acho que ainda dá tempo. Mas, na verdade, esse ano não, né? Por causa da pandemia, infelizmente, aí a gente tá numa situação complicada. Mas, assim, se não fosse a pandemia, ainda dava para olhar, entendeu? Mas, assim, não recomendo. Não faça igual eu fiz, não. Mas enfim, eu fiz 3 anos de preparo e depois disso eu fiz tudo com muita pressa, mas eu consegui fechar muito bem, assim, não me arrependo de nada, não me arrependo de ter feito correndo, não me arrependo da empresa que eu escolhi. Foi uma empresa muito mágica, que cumpriu todos os requisitos que eu tinha pra mim em relação a essa vivência. E eu fiquei muito feliz, foi muito bom. E, enfim, é isso, gente. Foi com 3 meses, foi rápido, mas foi a realização de um grande sonho. E como que era o seu inglês? Então, eu não tinha inglês. Eu falo assim, que o meu inglês, ele era basicamente o inglês que eu aprendi na vida. Aquela coisa da escola, do ensino médio, assistindo série, escutando música, treinando, porque eu sempre gostei muito da língua. Então, eu treinava sozinha ali, uma coisa ou outra, escutava música, aprendia a cantar. E não que eu cante bem, mas eu cantava. E aí era bom, sabe? Eu sabia, assim, mais ou menos uma coisa ou outra. E quando eu decidi que daqui a 3 meses eu ia estar lá nos Estados Unidos, eu paguei um curso. Eu fiz um curso online durante esses meses. E, assim, foi muito bom para eu treinar pronúncia, por exemplo, porque era um curso muito legal que focava muito nisso, na pronúncia, na forma de conversar. Eram professores nativos americanos, então eu tive contato com a língua antes de chegar lá. Mas eu só aprendi inglês assim mesmo quando eu cheguei, porque eu precisava. E aí eu descobri que eu sabia. Sabe aquela coisa que você não sabe que você sabe, até você precisar saber. Aí chegou lá, eu vivi o perrengue da coisa, vi o mundo falar inglês e falei assim, meu Deus, ou eu falo inglês ou eu não vou falar com ninguém. E aí meus amigos brasileiros me ajudaram muito no início, porque como eu fui fazer um intercâmbio, eu fui com algumas pessoas brasileiras também, né? Eles me deram muito suporte quando eu precisava, quando eu não conseguia falar alguma coisa. Mas eu voltei, assim, com o inglês 1000 vezes melhor do que eu fui. E eu não era fluente e consegui sobreviver e ficar lá super bem, super tranquila, conversando de boa com todo mundo. Melhorei muito, passei muito aperto, entendeu? Esquecia coisas, não sabia como falar. Às vezes eu ficava calada porque eu ficava nervosa. Eu perdia, assim, o fio da meada quando o pessoal tava conversando perto de mim. Aí, às vezes, eu achava que eu tava entendendo uma coisa e todo mundo ria. Eu falava assim, gente, vocês são gente que não entendia nada. Mas a gente vai fazendo, entendeu? Ainda ali no decorrer da coisa. E vai dando certo. Mas meu inglês, ele era péssimo e voltou bem bom. Não, isso para mim foi maravilhoso. Nada de anos de aulas presenciais, nada. Aula online, né? Você já, lógico que você sempre teve interesse, você sempre procurou, estudou sozinho, autodidata. Mas, tipo assim, pegar para ter aula mesmo nesses 3 meses, né? Que você se preparou e foi aula virtual. Online, né? Que a disciplina, comprometimento, toda a aula, e não tava. Mas quando dá, porque além de tudo, assim, a gente precisa considerar que eram 3 meses que eu tinha para fazer o curso, mas também eram 3 meses que eu tinha para preparar toda uma viagem. E não é uma viagem qualquer, é uma viagem onde eu vou passar 3 meses e meio no exterior. Eu tinha que pensar no visto, no passaporte, em toda a documentação do intercâmbio, a minha faculdade, porque eu precisei adiar várias provas para eu conseguir ir no início de dezembro, né? Porque ali no início de dezembro, meados de dezembro, a gente ainda tem algumas provas finais da faculdade. Então eu precisei adiar muita coisa. E aí, assim, eu conciliava o meu inglês nesse meio tempo. Estudava de madrugada, estudava muito cedo, estudava muito tarde. E muita dedicação. Acontecer. Muito legal. Parabéns pela dedicação. Ah, é o sonho, gente. Faz parte. A gente precisa... a Laura tá até comentando. Passa um pouco diferente, só um pouquinho.
Ai. Bom, e aí tem vários tipos de intercâmbio, né? Tem como você falar rapidinho um pouquinho dos tipos de intercâmbio que tem, para você depois falar qual foi o tipo de intercâmbio que você escolheu e por quê? Tá. Então. Ah, só um minutinho. Gente, eu vou pedir para todo mundo aqui convidar os amigos novamente. Ela vai começar falando um pouquinho já dos intercâmbios, os tipos de intercâmbio. Vamos convidar todo mundo para poder entrar aqui na live. Quem tiver dúvida, gente, também pode mandar aqui nos comentários que eu vou perguntando para ela, tá? Então vamos lá. Tem uns amigos meus aí que eles vão puxar os perrengues, eu tenho certeza, só pra fazer aquela vergonha acontecer. Vai ser. Mas vamos lá, tipo de intercâmbio, gente. Não vou começar pelo que eu fiz, porque eu vou deixar. Não. Existe o au pair, que é muito famoso, principalmente entre mulheres, né? Que tem aquela coisa assim, bem conhecida de você babar nos Estados Unidos para poder viajar. O au pair você vai para ser babá. É muito assim, é majoritariamente para mulher. É muito difícil você ver homens fazendo o au pair. E nos Estados Unidos, por exemplo, nem é permitido. Mas ele também é um programa que tem na Europa. E em alguns países da Europa aceitam homens também. Uma experiência muito legal. Assim, uma oportunidade incrível se você quiser viajar. Se você quiser ter a vivência de ficar muito tempo nos Estados Unidos. Porque esse é um intercâmbio que faz 1 ano, mas você pode prolongar até 2. Então, imagina, ficar 2 anos nos Estados Unidos, numa casa americana, dentro da cultura, assim, completamente imerso à cultura americana, e vivendo ali com as crianças e tal. Você faz um curso, então é um intercâmbio muito barato, o custo-benefício dele é muito bom, e é um intercâmbio que está aí em pauta para mim para os próximos anos. Vamos ver como é que vai ser. Mas também existe o high school, para quem é novo e ansioso, tipo eu, e quer fazer o intercâmbio com 3 meses, e não tem 18 anos ainda, faça high school, é muito legal. É uma oportunidade bacana para viver o ensino médio, aquela coisa do sonho, do líder de torcida, né, assim, do jogo de futebol americano, bem filme americano mesmo, high school ali. E você tem experiência de ter essa vivência lá, morando nos Estados Unidos também, é muito legal. Eu não tenho certeza, desculpa, eu realmente não sei se existe high school para outros países, mas ele é muito comum lá nos Estados Unidos. Fora isso, você pode fazer faculdade no exterior, você pode fazer tanto essa graduação completa quanto uma graduação sanduíche, que é aquela coisa que você começa no Brasil, né? Depois você viaja para os Estados Unidos ou para algum outro país, fica lá uma temporada fazendo um semestre, 1 ano. Gente, vou dar uma música ao vivo, assim, perdão, na rua. Enfim, aí você pode fazer a graduação sanduíche, você vai, fica um semestre, 1 ano, depois você volta pro Brasil, termina a sua graduação. Por isso que eles chamam de sanduíche, entendeu? Tem o mestrado, doutorado, que você também pode fazer no exterior, em formato de intercâmbio. Para esses dois, existem várias bolsas. Fica a dica aí para quem quiser fazer. Você tem bolsa, você tem que fazer um teste para eficiência. Então, é recomendável que você estude inglês ou espanhol ou a língua do país que você for escolher antes de pensar em fazer esse intercâmbio. Porque você tem que fazer o teste de proficiência tanto para a profissão, né? Assim, como se fosse um vestibular para a faculdade ou uma prova para fazer o mestrado e doutorado, quanto para o seu nível da língua local, do inglês ou do espanhol, enfim. É importante que você treine todas essas coisas. Se você tiver mais de 50 anos, você também pode fazer intercâmbio. Existe mais 50, que é uma oportunidade incrível. Eu espero chegar aos 50 anos para poder fazer. Porque você viaja e tem várias experiências de lazer e diversão super interessantes. Conhece várias pessoas. Tem essa imersão cultural também. E normalmente, nesses intercâmbios, você vai até para mais de um lugar, sabe? Faz uma tour assim, dentro do país, para vários estados ou províncias, cidades, não sei. E é isso, assim, eu acho que esses são os principais. E fora, mentira, ainda voluntariado, que é uma oportunidade incrível e sensacional, que se Deus quiser vai ser a minha próxima experiência. Eu tô bem empolgada, porque é aquela oportunidade
na vida é de poder fazer o bem e ajudar as outras pessoas e ter uma imersão em outra realidade para você entender um pouco mais sobre o mundo e sobre como as coisas funcionam. O Volta ao Mundo fala muito sobre isso também, então quem tiver interesse em fazer voluntariado, já corre lá na página, porque a gente falta muito conteúdo lá sobre isso também, é bem interessante. E aí tem o intercâmbio que eu já fiz, que é o Work and Travel, que é basicamente o tema de pauta hoje, que são os perrengues que eu passei lá no meu Work and Travel. Ele é um intercâmbio para trabalho, normalmente, grande maioria das vezes, é para lugares frios, para estações de esqui, porque é na temporada de inverno lá nos Estados Unidos. Então, a grande maioria de lugares é em resorts de esqui. Você pode ficar no hotel, você pode ficar em algum restaurante, mas é sempre ali na neve, no frio. E para quem não conhece neve ainda, para quem nunca viveu essa experiência, é muito legal. É uma experiência muito bacana de conhecer e conviver e parar de gostar da neve rapidinho. Entendeu? Se você acha que você vai gostar, espera para trabalhar. Porque é um perrengue, entendeu? Mas é muito bom, é uma experiência única. Eu não me canso de dizer isso, que é uma coisa que todo mundo, eu acredito, assim, do fundo do coração, que todo mundo precisa passar por uma experiência, assim, de ir para um outro lugar, fora total da sua zona de conforto e viver uma experiência única. Então, existem vários tipos, várias modalidades de intercâmbio. Eu falei só algumas aqui, mas tem muitas outras. Intercâmbio é o que mais tem nessa vida. E você precisa só definir seu objetivo e ir fazer. Então, é isso. Mas eu fiz o Work and Travel, não me arrependo, mas já quero fazer outras modalidades também. Luísa, o Márcio está aqui perguntando, para quem já tem uma carreira, que é da UP, dá para fazer um curso rápido? Então, dá sim. Você tem cursos de especialização lá fora, existem várias modalidades também, como mestrado, doutorado, você também tem algumas especializações na sua área. Fora isso, eu acho que, independente do que você for fazer como carreira profissional, o voluntariado, por exemplo, que é um intercâmbio que normalmente é de curta duração, que tem 4 a 6 semanas, é uma experiência que é boa tanto para o seu profissional quanto para o seu pessoal. Você aprende a lidar com pessoas e entende um pouco mais sobre o mundo. Eu acho que isso agrega de qualquer maneira, assim, na sua vida, de forma geral. Então, eu recomendo também o voluntariado, principalmente se você conseguir uma vaga, por exemplo, para atuar na sua área. Ter uma experiência atuando na sua área de formação lá fora, sendo voluntariado, sendo mestrado, sendo só um curso ou um work and travel mais voltado para a sua área de atuação, é muito relevante, né? Porque você tem ali uma experiência no exterior, uma experiência completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, tem como sim você investir, mesmo que você já tenha uma carreira, em alguma coisa lá fora. Ótimo. Bom, então aí você escolheu qual que era a modalidade. E agora vamos começar os perrengues. E aí, partiu o intercâmbio. Agora, vamos lá. Partiu o intercâmbio. Primeiro perrengue aconteceu antes de eu chegar na Carolina do Norte. Porque eu sou sortuda. E aí, quando é pra vir perrengue, entendeu? Era assim, era uma prova, sabe? É isso mesmo que você tá querendo fazer? É ficar sozinha? Porque você vai ter perrengue, entendeu? Eu já tava pensando assim, o mundo, ele quis me avisar que eu poderia passar por algumas situações. E passei assim, feliz também. Mas o que acontece? Eu perdi meu voo quando eu fiz escala em Orlando. E, na verdade, eu fui daqui para Orlando direto. E aí eu ia dormir em Orlando, acordar no outro dia e voltar para o aeroporto para ir para Carolina do Norte, que é onde eu faria o meu intercâmbio. Mas, quando eu acordei lá na Carolina do Norte... Não, desculpa. Quando eu acordei lá em Orlando, eu ainda não falava muito bem inglês, eu ainda estava arranhando, me adaptando ali com as coisas, com as situações. E eu não tinha pegado a minúcia de que a van para ir para o aeroporto saía de 1 em 1 hora. Eu precisava estar lá mais ou menos às 7, mas a van ia sair do meu hotel às 7. E aí, quando eu cheguei, infelizmente não deu tempo de pegar o voo, eu me atrasei, eu devia ter pegado a van às 6, mas eu achei que ia ter van na hora que eu chegasse lá. Aí eu cheguei, tipo, 6h20, 6h30 e já não tinha van mais. E eu tive que esperar e eu podia ter pegado um Uber, por exemplo.
podia... Sabe, aquela coisa que eu não pensei, gente. Aí o perrengue acontece. Você para de pensar um pouco, assim. Eu podia ter pegado no Uber e aí resolvido o meu problema, chegado lá na hora. Mas eu falei assim, não, vou esperar a van, vai dar tudo certo. Esperei e não deu certo. E aí, acontece, né? Aí eu perdi o voo. Mas como que aconteceu isso, né? Eu falei, meu Deus, perdi o voo, o que que eu faço? Liguei pra minha mãe, primeira reação de todos que moram com os pais na vida. Minha mãe falou, Luísa, você tá do outro lado do mundo, eu não consigo te ajudar. Eu não falo inglês, eu não vou resolver esse problema pra você. E como eu não tinha um seguro, assim, eu tinha um seguro, porque para fazer o Work and Travel é obrigatório que você tenha um seguro. Mas eu não sabia usar, porque eu tinha só por ser obrigatório. Era obrigatório, falou, tem que pagar o seguro, paguei o seguro, beleza. Faz parte ali do processo. E como eu não sabia como usar, eu fiquei desesperada. Porque eu pensei, cara, e agora? Como que eu vou chegar lá na Carolina do Norte? Vou andando? Eu não tenho o que fazer, sabe? E aí, no final das contas, eu consegui ali conversar mais ou menos com a atendente, que graças a Deus conseguiu entender tudo que eu estava querendo dizer e trocou a minha passagem para o dia seguinte. Aí era o perrengue número 2, porque eu precisava mais uma diária do hotel, né? Já que eu ia ficar lá onde? E aí, nesse momento, o meu agente de viagem conseguiu me ajudar lá da agência, né? Ele conseguiu me dar um apoio, conseguiu comprar para mim mais uma diária. E se não fosse o apoio dele, assim, eu não tenho certeza de como que eu estaria lá. Acho que eu ia ter ficado 24 horas dentro do aeroporto esperando a coisa acontecer. Mas ele me deu um suporte muito legal. E eu acredito que, assim, nesse perrengue, se eu soubesse usar o seguro, se eu tivesse esse apoio mais pertinho de mim, com certeza as coisas teriam sido diferentes. Eu não precisaria ter ficado tão desesperada quanto eu fiquei. Chorei muito, gente. Falei, meu Deus, eu perdi o voo. O que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos? Eu não consigo nem pegar meu voo. Mas no final deu tudo certo. Eu cheguei com um dia de atraso, mas cheguei. E consegui viver essa experiência, assim, né? Tudo certinho depois disso. Mas... Bom, e os outros perrengues? Que aí você chegou, começou a trabalhar. E como que foi esse trabalho, essa rotina, né? De comunicação do seu trabalho. E era também um trabalho meio que perigoso, né? Era. Eu até cheguei a machucar no meu trabalho. Enquanto eu estava trabalhando, teve uma época que eu machuquei a mão, eu machuquei o pulso. E eu trabalhava, assim, em grande maioria das vezes, no braçal. Porque, o que acontece? Deixa eu só contextualizar todo mundo. Tem o teleférico e ele fica subindo e descendo a montanha, né? Ele faz um círculozinho assim, para o pessoal pegar ele lá embaixo, subir até a montanha e descer esquiando. E ele não para. Assim, existe a possibilidade dele parar, mas o normal é que ele vá rodando sem parar ali, para o pessoal ir subindo e eles descem sozinhos, sobem sozinhos no teleférico. Só que nós, funcionários lá da Catalute, que era a empresa onde eu trabalhei, éramos responsáveis por segurar um pouquinho o teleférico só para dar uma travinha nele, assim, rapidinha, para o pessoal sentar sem ter muita velocidade. Então, a gente diminuía a velocidade dele, o pessoal sentava e a gente deixava ele ir de novo. E aí, numa dessas, existem crianças que não sabem muito bem andar de lift ainda, elas não são muito familiarizadas, né, com aquela situação, muitos novatos, então acidentes aconteciam, o pessoal não sabia subir no teleférico, eles caíam, a gente precisava parar. E eu sempre fui instruída a primeiro parar o teleférico e depois ir ajudar. Porque o perigo disso, de tentar ir ajudar, é que a gente pode não conseguir cair e vir um outro teleférico de trás e acabar machucando a gente mais ainda. E se não tiver alguém lá para parar, o teleférico vai continuar girando, machucando pessoas. E a gente precisa primeiro parar o teleférico para depois resolver o problema. Só que nesse dia em específico, era uma criança muito novinha. Minha primeira reação foi ir lá e ajudar, porque ela estava caindo, eu estava com medo da situação ali. Eu fiquei muito nervosa de ver ela caindo, porque a barra do teleférico estava baixada e com a barra baixada ele não ia conseguir sentar.
Então era uma criança que ia levar um chute do teleférico. E aí eu tentei puxar a barra para ele conseguir sentar, só que foi muito rápido. Acabou que no final das contas a criança caiu, eu caí, o teleférico não parou e eu machuquei minha mão. E aí, né? Tá vendo? Se eu tivesse escutado que as pessoas falam comigo, mas não, eu preciso passar o perrengue. E aí eu machuquei a mão. Então, gente, se vocês um dia forem trabalhar num teleférico, parem o teleférico. Depois ajuda a criança que tá caindo. E aí, fiquei o pulso. Eu fiquei com muito medo, porque eu falei, nossa, meu Deus, o sistema de saúde daqui é caríssimo. Eu não posso ter quebrado o pulso. Fiquei muito nervosa. Mas eu sabia que pelo menos o seguro de trabalho eu tinha. Então, por mais que eu tivesse que pagar, não seria o preço tão absurdo que costuma ser, né, com esses tratamentos. Eu não sabia como usar. Assim, o pessoal me perguntou, você tem seguro? Eu falei assim, tenho. Mas se eu precisar usar, não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer. E aí, acabou que no final das contas a gente tem uma equipe lá no ski resort, né? Lá no resort, que é como se eles fossem salva-vidas, só que do esqui, não é da piscina, né? E eu não sei como é que fala o nome deles em português. Desculpa. Mas eles eram tipo salva-vidas, médicos, assim. E eles me ajudaram com a mão, me deram help lá, uma tala, né? Enfaixaram minha mão. E eu tive que ficar 2 dias sem trabalhar. O que é muito ruim, porque a gente depende do nosso salário, né? Eu, pelo menos, estava lá com o meu salário e estava me bancando com ele. E ficar 2 dias sem trabalhar faz uma diferença enorme. Então, eu fiquei muito triste em ter que ficar 2 dias parada. Mas eu precisei ficar. E depois disso, eu fazia demandas durante o resto da semana. Eu fiquei fazendo demandas que não eram essa parte do braçal. Meu chefe não deixou eu fazer essa parte. Me deixou mais, assim, de canto, fazendo outras demandas lá mais tranquilinhas durante o meu horário de trabalho. Só pra eu não precisar ficar sem trabalhar a semana inteira. Mas foi uma situação muito chata. Eu me machuquei. Eu fiquei com muito medo de não ter esse apoio, né, assim, eles me perguntaram, você quer ir fazer raio-x, você quer ir no médico e tal? Eu falei, não, cara, não quero. Fiquei com medo de precisar pagar e, assim, de novo, aquela coisa do seguro, né? Se eu soubesse, se eu tivesse compreensão do que o seguro cobre ou não, de como seria, eu teria mais, assim, tranquilidade para, por exemplo, ir no hospital checar se meu braço estava bem, se estava tudo ok comigo. Mas tava, gente, tá? Eu só tava sentindo muita dor, mas assim, 3 dias de gelo, resolveu. Bom, essa questão, né, que eu vejo que muita gente faz como você. Acaba comprando o seguro porque ele é obrigatório em muitos lugares. Mas se precisar usar mesmo, não sabe. Às vezes nem a pólice tem impressa, né? Sim. Não tem os contatos da seguradora, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E isso é uma das coisas que eu vejo que são realmente das mais importantes. Saber com quem contar e ter tudo preparado. Para você não comprar só porque é obrigatório, sabe? Você poder usar todos os benefícios. E é por isso que a gente está fazendo essa live, para a gente poder falar um pouco de todos os perrengues, para nossa próxima live poder contar um pouquinho como se tivesse o seguro, saber exatamente como que funciona, ter com quem contar, a sua consultora de seguro aqui, né? Para poder te ajudar em qualquer momento, esse contato facilitado que tem hoje, na comparar pelo WhatsApp com a sua consultora, como que faz diferença, né? Não, faz total. E eu lembro, assim, que uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, se eu tivesse o apoio, assim, rapidinho de alguém, eu acho que teria me ajudado muito, porque eu acho que eu até cheguei a comentar isso com você já, Alice, mas eu tive um probleminha, assim, eu falei, eu não preciso do chip de telefone, quando eu fui viajar. Porque eu escutei muitas pessoas falando isso. Eu perguntava, gente, a gente precisa comprar chip? Como é que isso funciona? E todo mundo falava, não, Luísa, lá tem Wi-Fi em todo quanto é lugar. Você não vai ficar sem internet, não se preocupa. O Wi-Fi lá é sempre ótimo. Então viaja sem dó, assim, não precisa ter chip. Você liga pelo WhatsApp, entendeu? Faz chamada de vídeo. Então, o chip é desnecessário. Era o que eu escutava. E aí eu cheguei lá
e eu tinha uma única tarefa, que era ligar pro hotel e pedir pro hotel vir me buscar no aeroporto. Porque eles ofereciam translado, então eu pensei, eu não quero translado, né? Se eles oferecem translado, para que eu vou gastar dinheiro com Uber, por exemplo? Mas aí, como que eu ia ligar pro hotel sem chip? Eu não fez muito sentido, eu não tinha o WhatsApp deles, sabe? Eu tinha o número fixo do hotel. E aí eu gastei US$ 80 num chip para conseguir, porque é aeroporto, tudo muito caro. E é aquela coisa, né? A demanda era grande para mim, então eu precisava muito. E claro que eles iam me cobrar um valor exorbitante para conseguir esse chip, que eu conseguiria muito mais barato aqui no Brasil, para início de conversa. Mas eu paguei US$ 80 para conseguir ligar para o pessoal do hotel. E eu acho que eu fui muito mal preparada para essa situação, porque, assim, se eu precisava ligar e se as pessoas que estavam cuidando do meu intercâmbio sabiam que eu ia precisar ligar, eu precisaria ter esse meio aí, né, meio de campo me ajudando. E eu cheguei lá, era de madrugada aqui, eu cheguei lá já era umas 3 da manhã aqui. Então, ter uma assistência pelo WhatsApp com a seguradora ou com alguém seria muito importante para mim naquele momento, porque eu ia mandar mensagem e falar, gente, eu preciso falar com o hotel, eu não tenho chip aqui, eu não ia precisar gastar um valor tão alto. Mas assim, depois disso eu refleti muito sobre o que eu fiz, porque o Uber ia dar uns US$ 20. E eu gastei 80 no chip, porque eu não queria gastar dinheiro com o translado. O que não fez o menor sentido, mas perrengues, entendeu? De novo, a gente tem que aprender com a vida. Então, levem isso para a vida de vocês, sabe? E faz conta, gente. Pensa assim, eu não quero gastar com translado. Mas se você tem que gastar com chip, olha primeiro o que vai ficar mais barato. Porque o Uber ia ficar muito mais barato para mim. E o Uber eu ia conseguir chamar. E assim, o chip não dura 24 horas, porque é muito rápido, é muito pouca internet, é muito pouco saldo, né? Então, assim, liguei pro hotel e acabou. E no outro dia, liguei pro hotel de novo para pedir para eles me buscarem, me levarem lá, porque eu tinha perdido o voo. Mas fora isso, foi muito... burrice, gente. Não, e fora os perrengues, né, que você cortou. E fora os perrengues, né, que você teve, você pôde também acompanhar os perrengues dos seus amigos. Que tem muita gente que fala, não, é pouco tempo, não vai acontecer nada, você não vai ficar doente, uma viagem tranquila, você está pensando no negativo. Então, me conta um pouquinho do que você viu durante seu intercâmbio. Que foi tão pouco tempo, né? Mas os perrengues que você viu também o pessoal passando. Assim, primeiro, pouco tempo é questão de ponto de vista, né, gente? 3 meses e meio, acontece muita coisa, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Num pulo, eu já tinha acabado meu intercâmbio, já tinha vivido toda a experiência, acabou. Falei assim, gente, cadê? E é rápido, mas assim, é um período extenso. E em 3 meses e meio, pode não parecer, mas muita coisa acontece, gente. Muita coisa. E quando você tá num país novo, vivendo assim, comendo comidas diferentes, não sei, num clima diferente, o seu corpo nem sempre vai se adaptar de uma forma fácil. Não é todo o corpo que vai falar assim, não, beleza, você tá em outro lugar, eu já entendi tudo. Às vezes é difícil e aí a gente passa mal, a gente fica doente. Mas, graças a Deus, essa foi uma recomendação, assim, que eu tive. E eu sou muito grata por ter tido. E eu falo isso, assim... as pessoas perguntam, Luísa, você tem alguma dica sobre o intercâmbio? Toma vitamina C. Vitamina C. Leva vitamina C para tomar durante todo o intercâmbio. Porque eu acho que foi isso que fez com que eu não passasse mal em momento nenhum. Eu não fiquei doente, graças a Deus. Mas eu tive amigos que precisaram, assim, ficar uma semana de cama, que precisaram ir ao hospital por infecção na garganta, por gripe muito severa, está com muita febre, muito doente. E eu acho que, assim, é imunidade, sabe? Imunidade baixa que a gente pode ir fortalecendo. E, assim, eles precisaram ir no médico. Gripe não é acidente de trabalho.
E se eles não tivessem um seguro que cobrisse também esse tipo de doença, na verdade eu nem sei dizer se eles tinham ou se eles gastaram muito dinheiro com isso, mas a gripe lá custa muito mais caro do que meu pulso machucado, por exemplo. Entendeu? Porque não é acidente de trabalho. Então eles precisaram gastar uma grana com isso. E se você se prepara aqui no Brasil e compra um seguro com um preço super justo para te ajudar nesse tipo de problema, você pode ficar gripado em paz, sabe? Você não precisa ficar gripado na cama sozinho, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer gripado aqui. Você pode ir para o hospital e ser tratado com cautela, entendeu? Então, assim, se preparem para esse tipo de imprevisto, porque os imprevistos, eles acontecem. Eu quero até já aproveitar, Alice, se você me permite, e puxar, aproveitar que a gente está falando sobre esse negócio de imprevisto, e puxar um dos imprevistos que eu vivi, que foi a pandemia, né, gente? A pandemia chegou junto com o meu intercâmbio. Fiquei 18 anos esperando para fazer o intercâmbio. Quando eu faço, vem a pandemia. E, assim, eu falo com as pessoas que eu nem senti muito a pandemia antes dos 2 dias antes de voltar para casa. Então, assim, foi desesperador para mim esses 2 últimos dias, que foi quando a Disney fechou. Eu estava me programando para ir para a Disney depois da minha viagem. Meus pais estavam indo me encontrar, inclusive, para a gente ter experiência de... Eu nunca tinha ido para a Disney, é um sonho da minha vida também. Ainda não fui, porque eles fecharam a Disney antes de eu ir. E 2 dias antes, começou a sair no jornal, assim, a Disney tá fechando, tá tudo fechando, lockdown, tudo. Acabou, ninguém pode viajar. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou voltar para casa? Foi louco, gente, foi louco. E assim, a gente precisou ter muita calma e a gente gastou muito mais do que a gente esperava. E a gente surtou muito nesses 2 dias. Porque eu tinha uma passagem, meu voo foi cancelado. Eu ia ter que ficar mais 3 dias nos Estados Unidos. Eu não sei aonde, não sei com que dinheiro, não sei por quanto tempo, porque eles falaram, se o voo tá cancelado, você só vai poder viajar daqui a 3 dias. Mas quem ia me garantir que daqui a 3 dias eu ia mesmo poder viajar? Então, assim, nesse ponto, eu acho que ter um seguro também teria me ajudado muito mais. A gente conseguiria resolver as coisas com muito mais facilidade. Eu precisei comprar uma outra passagem aérea com uma outra companhia que estava vindo para o Brasil. Eu demorei muito mais para chegar aqui, na verdade, porque aí eram milhões e milhões de escalas, né? Horas a mais ali que eu precisei gastar. Mas pelo menos eu consegui chegar em casa. Só que assim, eu tive amigos, por exemplo, que chegaram em casa em abril, com um intercâmbio que terminou dia 15 de março. Nossa. Meus amigos do Peru, por exemplo, eles voltaram em meados de abril. Eles ficaram muito tempo lá, porque a pandemia fechou o país. E assim, é nisso que eu falo muito, que eu acredito hoje, que o seguro é muito importante, sabe? Porque as coisas, elas vão acontecer e a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa se preparar para a surpresa. Imprevistos acontecem. Né, que é difícil falar assim, eu tô preparada para a surpresa. Porque você não sabe exatamente qual vai ser a sua surpresa. Eu espero do fundo do meu coração que não seja outra pandemia, que não seja uma doença muito séria, que não seja um pulso quebrado. Só que as coisas, elas acontecem, entendeu? E a gente precisa contar com isso. A gente precisa contar com os perrengues da... Porque a gente tem perrengue aqui no Brasil, a gente não vai ter perrengue lá no exterior. Acontece, gente. E eu sou muito, assim, fã e falo mesmo que não rola de ir sem seguro, não rola de ir sem preparo, não rola de ir sem apoio, porque só isso que fez com que meu intercâmbio acontecesse da melhor forma possível. E mesmo assim, eu acredito que eu pequei muito nisso, em não conseguir me preparar bem em relação ao meu seguro e entender exatamente quais eram as minhas vantagens em ter esse seguro, em estar pagando por esse serviço, porque eu poderia ter vivido várias outras experiências e que eu não ia saber lidar. Assim, os meus perrengues, graças a Deus, foram aquelas coisas de perrengue chique, né? De bobinho, assim, não foi nada muito grave.
Só o último da pandemia, que foi um pouco mais sério, mas também consegui resolver com facilidade. Só que nessa experiência eu vi o quanto era importante você ter um preparo. E hoje, com a pandemia aí na nossa cara, todo mundo consegue entender isso com muito mais facilidade, que as coisas acontecem de um dia para o outro, e a gente precisa só lidar com isso. Mas Bom, eu adorei o nosso papo, Luísa. Ó, eu vou abrir um pouquinho agora para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta sobre intercâmbio, como que funciona, qualquer pergunta que vocês queiram fazer para a Luísa, vamos lá. porque nós já estamos encerrando, já está dando 1 hora aqui de live. E, gente, essa foi só a nossa primeira live, tá? Nós vamos voltar para poder falar um pouquinho sobre como que funciona o seguro para intercâmbio, quais são as coberturas específicas para estudantes, não só as coberturas, mas as assistências, que são coisas diferentes. Então, a gente vai voltar para poder contar um pouquinho como que o seguro ele pode ajudar a prevenir, ajudar um pouquinho todos esses imprevistos, né, que aconteceram com você. Pode acontecer? Pode acontecer, mas se acontecer, você vai estar amparada por um bom seguro, por pessoas que vão estar ali te apoiando 24 horas, com contato facilitado por um WhatsApp, para poder te ajudar a resolver qualquer situação, independente do horário que é ir lá durante o seu intercâmbio, né? Que é muito importante. Bom, deixa eu ver aqui os comentários. Foi o Márcio falando que ele quer fazer viagens para vivenciar a cultura de cidades pequenas em lugares diversos do mundo, com foco no cotidiano. Penso em aproveitar essas viagens para também aprender línguas. Não, e esse tipo de viagem é maravilhoso para você poder conhecer realmente a cultura daquele local. Não só aprender o inglês, né, aprimorar o inglês, mas conhecer a cultura, vivenciar realmente a cultura desses locais. Isso é ótimo. Eu falo que uma das vantagens do meu intercâmbio foi ter ido para um lugar mais quietinho, assim, mais pequenininho. Gente, quando eu falo que eu senti a pandemia com os 2 últimos dias, isso é verdade. A pandemia já estava aí desde início de fevereiro, mas a cidade era tão pequena, tão ali, bem interior dos Estados Unidos, que as informações nem chegavam pra gente, sabe? Era uma coisa assim, do outro universo, a pandemia. Eu nem sabia qual que era o grande problema disso, até que eu comecei a entender lá no final. Mas foi uma experiência, assim, singular. Eu ter ido para um lugar como o Maggie Valley, na Carolina do Norte, que é interior do interior dos Estados Unidos. Entendeu? Delícia. Não, depois do papo com você, eu até animei. Vambora, gente! Vamos fazer intercâmbio, entendeu? Já, ó, uma dica, tá? Já criei coragem aqui. Porque eu falo muito sobre viagem, dou várias dicas, inclusive de vagas de intercâmbio que vocês podem viver, de seguros tão bons assim, como da Comparar. E tem até desconto, tá? Lá no link da bio. Gente, então vou aproveitar para todos os seguidores da Comparar, seguir a Luísa. Lá vocês vão conhecer muitas dicas sobre intercâmbio, sobre o intercâmbio de voluntariado, quais são as documentações que você precisa para fazer o intercâmbio. Então, sigam a Luísa, Volta ao Mundo. E também para todos os seguidores da Luísa, seguir a Comparar. Com certeza, temos a live. Gente, quero ver, ó, em peso lá na Comparar. Vambora. Nós temos a live agora, toda quinta-feira. Nós vamos ter uma sequência de live agora com a Luísa, para poder falar um pouquinho sobre essa modalidade do seguro, que é seguro para intercâmbio, como que funciona. Vai rolar desconto especial. Então, aproveitem, sigam a gente, que vai rolar muita coisa legal nas próximas lives. Luísa, eu tenho que encerrar, que já está dando 1 hora. Eu adorei esse bate-papo com você. Adorei. Você é muito gracinha. Adorei também. É muito legal. Eu sou suspeita para falar, mas eu amo falar sobre intercâmbio. Não é por pouco, né, que eu tenho até uma página para falar sobre isso. É um prazer enorme estar aqui e trabalhar com uma empresa tão confiável e tão segura e tão maravilhosa quanto a Comparar, que me recebe sempre muito bem desde a primeira vez. É muito legal para mim conseguir ter esse contato tão próximo com vocês e poder mostrar para o pessoal que é possível sim e que tem preços muito em conta, tipo da Comparar,
entendeu? Que vai ajudar com que essas coisas aconteçam e com que as pessoas consigam realizar essa experiência tão linda, que eu recomendo para todo mundo, assim, de olhos fechados. Gente, então, muito obrigada para todo mundo que entrou, para todo mundo que convidou os amigos. E nós voltamos com a nossa próxima live, quinta-feira. Se vocês têm alguma dúvida sobre intercâmbio, sobre viagem, responde, manda direct pra gente, que nós voltamos na quinta-feira para poder responder todas as dúvidas. Luísa, obrigada mais uma vez. Gente, eu quero só Beijo. Correndo para falar que se vocês tiverem alguma coisa, alguma sugestão de tema para live, pra gente poder conversar aí nas próximas lives, já me manda lá também, ou então manda aqui no Instagram da Comparar, porque a gente também quer saber o que vocês querem saber, né? Claro. Isso aí. É isso, gente. Um beijo. 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 Tchau, tchau.